Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Meu nome é Fred, sou catequista, teólogo e peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixe aí o seu joinha, o seu like, a sua dúvida e vamos à nossa vinheta. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. E vamos gravar mais um vídeo na graça, na paz de Deus. Mas primeiro vamos rezar. Vamos nos encomendar a Deus, não é? E vamos pedir a Deus que nos abençoe, nos ilumine, para que façamos um vídeo de acordo com a sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Senhor Jesus, vós que estais sempre no meio de nós, não permitais que nenhum mal nos atinja. Pela tua infinita graça, pela tua infinita misericórdia, perdoai os nossos pecados e nos conduzis para a vida eterna. Amém. Que Maria e José interceda por nós, para nossas famílias, para que possamos sermos fiéis a Deus até a hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. E qual é o nosso vídeo de hoje? Hoje é um dia muito especial para a igreja, porque hoje é dia de São José, não é? Pai adotivo de Jesus. E São José é uma pessoa tão importante para a igreja que eu quero fazer um vídeo sobre ele, e esse ano mais ainda. Por quê? Eu sou da paróquia aqui de Itaperuna, São José do Avaí, que está completando 100 anos esse ano. No dia 26 de dezembro, né, a paróquia São José do Avaí, dedicada a São José, não é, vai completar seu centenário. Não é? Então nós estamos em festa esse ano. Então nada melhor do que eu fazer, né, hoje é o dia dele, então nada melhor do que eu fazer então um vídeo sobre São José. Então o que eu vou falar hoje sobre São José? Eu já fiz aí acho que 2 vídeos sobre São José, tá? Sobre São José, São José, esqueci agora o nome do vídeo que eu fiz sobre ele, porque São José tem 2 festas na igreja, tá? Ele é um santo tão importante que ele tem 2 festas, ele é comemorado 2 vezes por ano na igreja. Hoje, 19 de março, é dia de São José, esposo da Virgem Maria. 19 de março. Inclusive aqui em Itaperuna é feriado, porque ele é padroeiro da cidade, não só da paróquia que eu pertenço, mas ele é padroeiro aqui de Itaperuna, tá? Então, São José, hoje é feriado aqui em Itaperuna. E também a igreja celebra dia 1º de maio, por isso que é dia do trabalhador, e é dia de São José operário. Porque nós sabemos que São José foi um grande trabalhador, trabalhou lá era carpinteiro, trabalhou lá na carpintaria de Nazaré, inclusive ensinou esse ofício a Jesus. Nós sabemos que dos 12 aos 30 anos Jesus foi carpinteiro, graças a São José, está lá na Bíblia, né? Tem hora que a Bíblia fala, se refere
né, a Jesus como filho do carpinteiro. Tem hora que a Bíblia se refere a Jesus como o carpinteiro. Sabia disso? Então, não só São José era carpinteiro, mas Jesus também era carpinteiro. Ele aprendeu com quem? Com o pai dele. Então, tem gente que pergunta, né? O que Jesus fez dos 12 aos 30 anos? Trabalhou. Estava trabalhando com o pai dele. Jesus não estava lá de frozô, lá de perna pro ar, não, como muita gente. Ah, Jesus estava na Índia, estava em não sei aonde. Jesus não estava em lugar nenhum. Jesus estava trabalhando ali na carpintaria de Nazaré, junto com o pai dele. E nessa época, São José faleceu. Por quê? Quando Jesus começa a vida pública dele, aos 30 anos, a Bíblia já não menciona mais São José. Então, a tradição da igreja confirma que São José morreu nos braços de Jesus. Por isso que São José também é padroeiro da Boa Morte. Porque, segundo a tradição, ele morreu nos braços de Jesus e de Maria. Ok? Tanto que no Evangelho depois, né, da vida pública de Jesus, dos 30 aos 33, não fala mais de São José, só fala de Nossa Senhora. Até os pés da cruz ali só estava Nossa Senhora com São João. Por que Jesus entregou Maria para João? Porque ela já não tinha mais São José, já tinha morrido, e ela não, nós católicos sabemos muito bem, que Maria não teve outros filhos. Maria só teve Jesus. Esses irmãos de Jesus que a Bíblia fala são primos de Jesus. Então Maria ficou sozinha. Depois, então, que Jesus morreu, ela passou a morar com São João, lá na cidade de Éfeso, onde tem a casinha lá até hoje, né, e de lá morreu e foi para o céu. É o que nós sabemos. Então, gente, outra coisa interessante, o mesmo Papa que proclamou a Imaculada Conceição, que é um dogma de fé sobre Maria, Papa Pio IX, em 1854, tá? O mesmo Papa proclamou São José padroeiro da Igreja Católica. Então, ele é padroeiro não só da minha paróquia, mas de toda a Igreja Católica, a Igreja Universal, que a palavra católica significa universal. Então, o Papa proclamou, muita gente não sabe disso. Por isso que toda paróquia devia ter uma imagem de Nossa Senhora e uma imagem de São José. Por quê? É a mãe da igreja e o pai da igreja. Patrono. Patrono quer dizer pai, não é? Que protege a igreja. Ah, mas a igreja é de São Benedito. Pode ter a imagem de São Benedito, a imagem de Maria e a imagem de São José. Não tem problema nenhum. E de Jesus, lógico. Não é? Então, toda paróquia deveria ter a imagem de Maria e de José, que são pai e mãe da Igreja Universal, proclamado pelo Papa Pio IX. E aquilo que o Papa liga na terra, Jesus liga lá no céu, não se esqueça disso. Ok? Outra coisa interessante, tá? Na igreja tem hierarquias de culto. Tem gente que não sabe disso. Tá? Na Igreja Católica existe uma hierarquia de culto. Acima de tudo, Deus, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É o culto de latria, de adoração. Ninguém pode adorar a nada nem a ninguém a não ser a Deus. Então, acima de tudo, Deus. Então, por isso porque idolatria, adorar um ídolo. Ninguém pode adorar, né, ninguém que não seja Deus. Então, acima de tudo, Deus. Então, a igreja presta um culto à Santíssima Trindade de latria. Por isso que, por exemplo, o Santíssimo, quando o Santíssimo passa, nós nos ajoelhamos em adoração. Por quê? Porque ali é Jesus eucarístico, é o corpo e sangue de Cristo. Jesus é Deus, então tem que ser culto de adoração. Ok? Abaixo de Deus é a Virgem Maria. Por quê? Porque ela é mãe de Deus, mãe de Jesus. Jesus é Deus, então ela é mãe de Deus. Então ela recebe um culto de hiperdulia, ou seja, a maior veneração. Então, depois de Deus, a Virgem Maria. Tá? Abaixo de Maria, São José.
que é pai adotivo de Jesus, mas é pai. Se ele é pai de Jesus, então ele recebe um culto de protodulia. O que é proto? Proto quer dizer primeira. Então ele recebe a primeira veneração depois de Maria. Deus, latria. Maria, hiperdulia, ou seja, a maior veneração. Protodulia para São José, que é o pai adotivo, mas é pai de Jesus. E aos anjos e aos santos, dulia, quer dizer, veneração. Então, abaixo de São José, os anjos e os santos. Todos os outros. Entendeu? Então, olha a importância que a igreja dá para Maria e para José. Ok? Gente, mas qual é o vídeo que eu quero fazer hoje sobre São José? Eu já fiz aí um vídeo falando das virtudes de São José. É outro vídeo que eu estava tentando lembrar. José, o homem, né, de todas as virtudes. O glorioso São José era o vídeo que eu fiz. Por quê? Porque ele é uma prefiguração daquele José lá do Antigo Testamento. Lembra do José lá do Egito? São José é assim como Esther, Judite, Ruth, são figuras de Maria. O José do Egito é uma figura, uma prefiguração de São José. Então eu já fiz um vídeo aí contando as virtudes de São José. O José do Egito tinha sonhos, São José também tinha. José era justo, São José também era justo. José do Egito era casto, né? era virgem, depois ele teve uma mulher, mas né, ele inclusive, a mulher lá do rei lá queria até ter relação com ele não quis. Então, José era um homem casto, São José também era um homem casto. Outra mentira que conta de São José: que São José era viúvo, já tinha filho. Nada disso. A tradição da igreja diz que São José não era viúvo e não tinha outros filhos, tá? Quando ele se casou com Nossa Senhora. Tudo mentira, tá? Tanto que a igreja chama de esposo castíssimo de Maria. Então, José e Maria, gente, foram pessoas diferenciadas. Não queiramos entender o casamento de Maria e José com o casamento convencional. O casamento convencional é para ter sexo. Tá? É para ter sexo, é obrigatório ter o sexo. Mas José e Maria é diferente. Eles foram escolhidos por Deus para ser os pais de Jesus. Então, tem um santo da igreja que fala uma coisa que agora esqueci o nome do santo. Tudo em Jesus, gente, é extraordinário. Jesus é extraordinário, é Deus. É homem, mas é Deus. Então, tudo na vida de Jesus é extraordinário. O nascimento, a vida dele, né, os pais dele, a morte dele, a ressurreição, a vida, né, tudo. Tudo na vida de Jesus você não pode comparar com nada nem com ninguém. Então não podemos querer comparar o casamento de Maria e José com os casamentos convencionais, que é inclusive um sacramento. Ok? Mas hoje, o vídeo que eu quero fazer sobre São José hoje é São José protetor da família, das famílias. Por que eu quero fazer um vídeo sobre isso? Porque, gente, a família está sendo muito atacada hoje. E as duas instituições que Deus criou, a igreja, já falei aqui que São José é padroeiro da igreja, patrono da igreja. E hoje eu quero falar da outra instituição que está sendo muito atacada e que São José tem que proteger, é a família. Para isso eu quero que você abra comigo Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 18. Mateus capítulo 1, versículo 18. Enquanto você vai abrindo aí, Evangelho de São Mateus, tem nas duas Bíblias, tá? Católica e protestante, Novo Testamento. Mateus capítulo 1, versículo 18. Vai abrindo aí enquanto eu vou fazendo uma pequena introdução. Gente, a família hoje está em perigo. As nossas famílias hoje estão em perigo.
Então, nós temos que pedir muito a intercessão de São José. Assim como nós pedimos a intercessão dele para que ele proteja a igreja de Cristo, né? Ele que é o padroeiro, patrono da igreja, né? Que também é tão atacada hoje, nós também temos que pedir muito a intercessão de São José por causa da família. Tá? Gente, a família é uma coisa tão sagrada que até Deus quis ter um. Jesus não é Deus? Quando ele se encarnou como homem, tanto que a carta aos Hebreus diz lá em Hebreus 10, 28, que Jesus pediu para Deus: dai-me um corpo para fazer a tua vontade. Então, Jesus, quando se encarnou no seio de Maria, ele quis nascer, ele não precisava de pai nem de mãe, não precisava, tá? Então, gente, ele escolheu, você não pode escolher seu pai nem sua mãe, mas Deus pôde, então ele escolheu o melhor, a melhor mulher e o melhor homem. Então, gente, quem escolheu São José para ser pai de Jesus foi o próprio Deus. Por isso que eu mandei você abrir aí Mateus 1,18. Então eu quero ler o texto para depois a gente comentar e pedir no final a intercessão de São José para que ele proteja não só as nossas famílias, mas toda a família do mundo. E continue abençoando e protegendo também a igreja, que é a família de Deus. Não é? A igreja é a família de Deus, mas também proteja também as nossas famílias convencionais. Então, olha o que diz aí em Mateus 1,18. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José, era noiva de José. Eles ainda não estavam morando juntos, eles tinham um compromisso, noivado. Tá? Naquela época, gente, o noivado era maior, não é igual hoje não, que mal conhece, já tá noivando, já está casando. Não, o judeu, né, o noivado era demorado, né, aí tinha um compromisso, né, e depois casava. O casamento acho que também durava 7 dias, se eu não me engano. Aí a mulher ia morar com o homem, aí sim eles tinham vida sexual. Não é igual hoje não, qualquer coisinha aí conhece, já está casando, não é assim não. Graças a Deus hoje o Vaticano está mudando isso. Papa Leão XIV, agora é 1 ano para casar agora, não é mais uma semaninha só de curso de noivo, igual era antigamente, não. Era uma semana, só era 2 dias de curso de noivo, hoje não. Para casar hoje, é 1 ano de curso, e eu sou a favor. Se tem uma pessoa que é a favor, sou eu. Porque o que tem de casamento sendo, gente casando aí, achando que casamento é brincadeira, é curtição, casamento não é brincadeira não, gente. Casamento na igreja é coisa muito séria, é um sacramento, tá? Então, ela estava noiva de José. Antes de coabitar, ou seja, antes deles viverem juntos, tá? Então eles não moravam juntos na mesma casa, tá? Então, cuidado, tá? Que esses casais aí que namorados, noivos aí que já tá morando junto. Ah, mas nós não vamos morar em cama separada. Vai nessa. Onde a fumaça, fogo, meu irmão. Como dizia o padre Léo, né? Se você dorme com o seu namorado, dorme com o seu noivo e ele não faz nada, desconfie dele, que ele não é certo. Porque você dormir na mesma cama com a mulher e não acontecer nada, pra mim não dá. A menos que ela não queira. Entendeu? Pra mim, dormir na mesma cama com a mulher e não acontecer nada, pra mim não dá. Né? E tem mulher que chama o homem para dormir na casa dele. Vê se pode. Não, se não é casado, não faça isso. Aconteceu que Maria concebeu por virtude do Espírito Santo. Então ela ficou grávida. Então São José achou estranho. Ele não teve nada com ela. Maria era virgem. E aparece grávida, ele se assustou. José, seu esposo, que era um homem justo. Justiça na Bíblia, gente, significa santidade. Tá? Então José era um homem justo, santo. Não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente, ou seja, não quis mais ela, porque viu que ela estava grávida e o filho não era dele. Claro que ele não queria mais ela, só que ele não denunciou ela, porque na lei de Moisés, se você adultério naquela época, morria, ela ia ser apedrejada. Adultério naquela época era assim.
Ela podia morrer. E ele sabia, no fundo, ele sabia, tinha alguma coisa estranha. Ele sabia da santidade de Maria, mas ele não estava entendendo nada. Como é que ela parece grávida? Não é? Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor, o anjo Gabriel, mesmo que apareceu para Nossa Senhora lá em Lucas 1, o anjo do Senhor ali apareceu em sonhos, tá vendo? Por isso que o José do Egito também é a prefiguração de São José. Apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, porque ele era da descendência de Davi. E eles casavam na mesma tribo, a tribo de Judá. Maria e José eram da tribo de Judá, né, descendentes do rei Davi. Mas não temais receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Por isso que a gente fala que Maria é a esposa do Espírito Santo, porque ela foi concebida pelo Espírito Santo, que a engravidou, a esposa mística. Não vai entender isso ao pé da letra, pelo amor de Deus. Por isso que eu falei lá no começo. De Deus Pai ela é filha, de Deus Filho ela é mãe, de Deus Espírito Santo ela é esposa. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Então o anjo falou para José: você vai dar o nome ao filho de Maria. Por um nome, gente, quer dizer pertença. Sabia disso? Você não... vou pôr um nome no meu filho, porque é meu filho, me pertence. Eu vou pôr um nome no meu cachorro, que é meu. Eu vou pôr um nome no meu gato. O dono não coloca o nome no gato, porque é meu. Então o anjo falou para José: você vai colocar o nome dele de Jesus. Então ali ele passou a ser pai de Jesus. Gente, pai não é o que faz. A gente não sempre fala isso. Pai é o que cria. Na geração natural a gente não fala isso. Quantos pais fazem o filho e abandonam o filho, outro vai e cria? Quem que é o pai? É o que fez? Claro que não, é o que criou. Então São José é pai adotivo de Jesus, mas é pai legítimo. Olha o que o anjo disse para ele: você vai dar o nome, é você. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías. Eis que uma virgem conceberá, tá vendo? Então Maria era virgem. Tem gente que fala que Maria não era virgem, a Bíblia está dizendo. Tá? Conceberá e dará à luz um filho que lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías 7,14. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ou seja, não teve vida sexual com ela, tá vendo? Por isso que a gente fala que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Deu à luz um filho que recebeu o nome de Jesus. Então, gente, só aqui eu poderia ficar falando aqui um ano, uma hora, sobre esse texto maravilhoso, mas todos nós já conhecemos. Maria era virgem, casou virgem, concebeu do Espírito Santo, mas hoje nós não vamos falar de Maria, hoje nós vamos falar de José. José, gente, foi escolhido por Deus, assim como diz lá, Lucas capítulo 1. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma virgem. Aqui é a mesma coisa. Tanto que São José queria ir embora. O anjo foi lá e falou: não, senhor, você vai receber ela como sua esposa e vai pôr o nome dele de Jesus. E aí formou o quê? A Sagrada Família. Jesus, Maria e José. Então, meu irmão, minha irmã, Deus quis ter uma família, Jesus quis ter uma família. E Jesus só saiu da família para pregar o Evangelho. Jesus viveu quantos anos aqui na Terra? 33 anos, não foi? Quantos anos que ele ficou na família? 30. Ele só saiu para pregar. Até os 30 anos ele ficou ali em Nazaré, trabalhando, como eu já falei. São José morreu, não sabemos quando. E ali ele ficou com a mãe dele, com Maria. Por isso que eu gosto do filme A Paixão de Cristo. Peguem os trechos da Paixão de Cristo,
onde colocam ali o trecho da vida de Jesus ali com Maria, ele trabalhando, né, junto com a mãe dele, o carinho que ele tinha com ela. Tem gente que fala que ele não respeitava Maria. Vê o filme A Paixão de Cristo, você vai entender. Tanto que se você acompanhar o filme, você vai ver toda vez que Jesus caía com a cruz, quando ele olhava para a mãe dele, ele se levantava. Ou seja, a força dele, quando ele olhava para a mãe dele. A mãe dele ficou com ele o tempo todo, até a cruz, até a morte. Então Jesus viveu em família até os 30 anos. Ele só saiu por causa da missão dele, que era de ser o salvador do mundo e pregar o evangelho para salvar o mundo. Mas até os 30 anos ele viveu em família. Então, meu irmão, minha irmã, a família é sagrada. A sua família é sagrada. Você já percebeu que a família abre e fecha a Bíblia? Já percebeu isso? Lá no Gênesis 1 e 2, Deus... Gente, é muito interessante. Leia Gênesis 1 e 2, você vai entender. Deus criou todas as coisas, animais, plantas, tudo. Aí depois criou o homem. Mas estava faltando. Agora eu vou criar uma ajuda adequada para Adão. E aí foi lá e criou Eva. Deus já tinha criado todos os animais, plantas, tudo. Mas estava faltando alguma coisa. Uma auxiliar. Por isso, gente, que eu sou contra o machismo e sou contra o feminismo. Sou contra, os dois estão errados. Não é para o homem mandar na mulher e também não é para a mulher mandar no homem. A mulher é uma companheira, auxiliar. Isso que a Bíblia fala. Vou lhe dar uma ajuda adequada. Ajuda. A mulher, o homem é o cabeça da casa, diz lá São Paulo. É o cabeça. A mulher, a submissão da mulher não quer dizer que a mulher é capacho do homem, nada disso. A mulher auxilia o homem, mas ela não pode querer mandar no homem. E nem o homem na mulher. Um complementa o outro. Então diz lá no Gênesis bem claro. Quando quando Adão vê Eva, ele fala, agora sim. É osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher e os dois formam uma só carne. Aí vem o sacramento do matrimônio. Aí a família no plano de Deus. Por isso, gente, que o que estamos vendo hoje aí são caricaturas de família. A família no plano de Deus é o homem, a mulher e os filhos. Crescei e multiplicai, enchei a terra e submetei. Está lá no Gênesis. Homem, mulher e os filhos. Essa é a família tradicional, conservadora, no plano de Deus. É isso aí. Nós somos isso mesmo. Nós somos conservador, nós somos tradicionais. É isso mesmo. Se ser família é homem, mulher e os filhos, nós somos isso mesmo, e com muito orgulho, porque é o que está no plano de Deus. Agora, essas outras caricaturas de família não estão no plano de Deus, não. Aí vem os ataques à família. Por isso que a igreja é contra casamento de pessoas do mesmo sexo. Gente, a igreja não é homofóbica. Ah, mas a igreja é homofóbica. Não, senhor, claro que não. A igreja acolhe os homossexuais. A igreja não quer que bata, que faça nada com ele, que mate, que faça nada com os homossexuais. O nosso catecismo é bem claro, a Bíblia é bem clara. A tendência homossexual nem é pecado. A gente nem sabe por quê que a pessoa tem a tendência homossexual. Agora, a prática homossexual é pecado. Por quê? Porque o casamento ele tem que ter duas finalidades: unitiva e procriativa. E na prática homossexual não tem nenhuma das duas. Não tem união porque eles não são casados na igreja. E não tem procriação porque homem com homem, mulher com mulher não vai procriar nunca. Se todo mundo, gente, virar homossexual,
não vai nascer criança mais. E quem vai habitar o céu? Gente, no céu não nasce criança. Não nasce. Jesus foi bem claro. No céu nós seremos como anjos. Nós não seremos anjos. Como anjos. E o anjo não procria. O anjo é espírito. Então, quem não nascer aqui nesse mundo, por que a igreja é a favor, né, do casal ter filho? Isso é outra coisa hoje aí. As pessoas hoje não querem mais ter filho. A igreja é contra isso. Aí começa a controlar a natalidade. É camisinha, é pílula, é DIU, que é abortivo. Tudo para evitar filho. A igreja é contra isso. Gente, antigamente os nossos pais, nossos avós moravam na roça. Tinham 10, 15, 20 filhos. Alguém morreu de fome? Que eu vejo muita gente falando isso aí. Ah, pra que ter filho hoje pra vir passar fome? Antigamente os nossos pais passaram fome? Os nossos avós passaram fome? Não. E tinham 10, 15 filhos. Ah, por que não passaram fome? Porque os filhos também trabalhavam. Você tem que ter filho, mas ensinar seu filho a trabalhar. Para ajudar, né, depois que já ficar grande, ajudar nas despesas da casa, enquanto ele estiver ali com você. Depois ele não vai formar a família dele, mas enquanto ele estiver ali com você, ele pode trabalhar e ajudar em casa. Eu ajudei meus pais. Sempre ajudei. Então, agora, claro, se você tiver filho, né, e criar ele como um vagabundo, desculpa a palavra, a expressão, como um vagabundo, aí filho é problema mesmo. Com certeza. Mas aquele que sabe criar o filho na lei de Deus, como a igreja pede, educando na lei do Cristo e da igreja, ele não vai passar fome. Outra coisa, Deus provê. Deus proverá. E toda a Bíblia, tem salmos que diz isso. O filho é bênção, não é maldição. Filho não é maldição, filho é bênção. Outra coisa, gente, o Brasil e o mundo está envelhecendo. Por que os muçulmanos estão tomando conta da Europa? Os muçulmanos, gente, têm vários filhos. Eles têm várias mulheres, têm vários filhos. A Europa, gente, está envelhecendo. Isso está chegando no Brasil. Se não nasce criança, a população fica uma população de velhos. O velho já não trabalha mais. E aí? Quem vai pagar a Previdência Social? Quem? Tem isso também. O Brasil, gente, tá caindo a natalidade. As pessoas não querem mais ter filhos. Agora, gente, paternidade responsável, que eu já expliquei isso aqui várias vezes. Já expliquei isso aqui muitas vezes. Claro, se o casal não tem condição de ter muitos filhos, por causa do problema financeiro, tenha poucos filhos. Agora, se você tem condição, tenha mais filhos. Mas já falei que está de cabeça para baixo. Já falei isso aqui várias vezes. O rico que pode ter 5, 6 filhos, só tem um. E eu provo isso aqui na minha cidade. Você vai nos bairros ricos, você não vê criança. Nos bairros ricos da minha cidade eu não vejo criança. E o pobre que devia ter um filho tem 10 para ter bolsa, para arrumar Bolsa Família. Se você não tem condição de criar, tenha um filho. Agora, se você tem condição, tem dinheiro, tem boa posição, crie 5. Família numerosa, gente, é bênção de Deus. Isso aí é da época do judaísmo, e o cristianismo fala a mesma coisa. Aí vem os ataques à família, como eu já falei. Aí agora é onde que entra São José. Vamos pedir a sua intercessão. Tá? Leis contrárias à família, como eu já falei. Casamento de pessoas do mesmo sexo, como eu já falei. Ideologia de gênero. Ah, não tem mais homem nem mulher. Agora tem isso, tem aquilo, tem não sei quantos gêneros. Deus fez o homem e Deus fez a mulher. É isso, pronto e acabou. É cromossomo, é XX, XY. Não tem conversa. Na ciência é isso daí. Claro, gente, que o pecado original, ele desvirtuou tudo isso. Por isso que eu falei que ninguém sabe por que a pessoa nasce, às vezes, com a tendência homossexual. Isso aí nem a igreja sabe. Mas o que a igreja sabe que
vem do pecado original, que desvirtuou tudo isso. Não vem de Deus. Deus não faz nada errado. Tudo aquilo que vem diferente não vem de Deus, vem do pecado. Então, nós temos toda a lei que for contrária à família, né, de casamento de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, aborto, eutanásia. Aborto, gente, é crime. A igreja não aceita o aborto em nenhuma circunstância. Ah, mas a mulher foi estuprada. Tem que se punir o estuprador, não a criança. A mulher pode até não querer criar a criança, dá até para adoção, mas ela não pode tocar na vida da criança. Desde o momento que houve a concepção, ali já tem uma alma imortal colocada por Deus que não pode ser tocada mais. Ah, tem que matar a criança para salvar a mãe. Não, senhor, trata da mãe. Se a criança vier a morrer, paciência, mas não pode matar a criança para salvar a mãe. São duas vidas. Tem a vida da mãe, mas tem a vida da criança. Ah, mas a criança está sem cérebro. Gente, Deus tem poder para botar um cérebro nessa criança. Deus tem poder para isso. Não tem desculpa para o aborto. Não tem. O aborto é crime, é excomunhar a pessoa, é excomungada da igreja. Quem fez, quem ajudou a fazer, o pai, a mãe, os médicos, tá todo mundo excomungado, fora da igreja. Eutanásia. O que é eutanásia? Ah, o paciente está lá, vamos desligar o aparelho. Não, senhor. Ele tem que morrer de morte natural. Ninguém pode tirar a vida de ninguém. Por que eu estou dizendo isso? Em países lá de fora, aqui no Brasil é proibido, mas em países lá de fora a eutanásia é válida. Holanda, esses países da Europa lá, sem Deus, né? Então, vários velhos lá foram, eu vi uma reportagem, vários velhinhos lá foram, mandaram fazer eutanásia neles. Não serve mais, vamos matar os velhos. Pecado, gente. É crime. Ninguém pode tocar na vida humana, gente. A vida pertence a Deus. Então, gente, e eu quero terminar falando da política. Já fiz um vídeo aí sobre política. O clero não pode se envolver em política, mas o leigo pode. Então, você, leigo católico, vá para... né, o que nós podemos fazer? Eu não sou candidato a nada, mas eu posso fazer abaixo-assinado. Quando tiver uma lei lá contrária à família, vamos fazer um abaixo-assinado, nós leigos. Aí até o clero também pode entrar no meio. E os deputados, senadores, aqueles que são cristãos, seja católico, seja protestante, né, tem que realmente ir lá e gritar lá quando quiserem aprovar leis contrárias à nossa fé. Então, nós católicos, o que nós temos que fazer? Colocar lá leigos, né, lá na política, como tem lá, não tem a bancada evangélica? Tem que ter a bancada católica também. Então, que tenha lá a bancada católica dos leigos, né, também, nesse ponto aí eu tenho certeza que os nossos irmãos evangélicos são a nosso favor, vamos nos unir. É o que eu já expliquei aqui, gente. Aquilo que nos divide, deixa pra lá. Eu sempre fiz isso. Isso aí sempre foi o meu lema com os irmãos evangélicos. Sempre. Porque eu tenho parentes, eu tenho amigos, sempre fui assim. Não discuto religião. Aquilo que a gente não concorda, deixa pra lá. Mas tem aquilo que a gente concorda, então vamos nos unir. Nesse ponto aí, eu acho que a gente acredita na mesma coisa, tem o mesmo pensamento, católicos e protestantes. Então, vamos nos unir. A união não faz só açúcar, a união faz a força. Por que o mal age? Por causa da covardia dos bons, também já expliquei isso. O Gandhi falou isso. Martin Luther King já falou isso. Então, gente, nesse dia de São José, peçamos a ele, peçamos a Nossa Senhora, né, que proteja as nossas famílias, proteja a igreja, não é, de toda essa lama, né, mas também faça a sua parte. Reze, primeira coisa, reze, mas também não fique de braços cruzados. Faça a sua parte, você que é pai, você que é mãe, vigie o seu filho nas redes sociais,
na televisão, o que seu filho está vendo, no colégio. A gente sabe que os colégios hoje, infelizmente, estão infelizmente do lado do mal, muitos colégios, até católicos, infelizmente. Então, você que é pai, você que é mãe, veja aí. O que seu filho está assistindo, o que seu filho está vendo. Porque não é só a igreja não, gente. A igreja faz a parte dela, o colégio faz, alguns fazem a parte dele, mas primeiro lugar é na família, é o pai e a mãe que tem que ensinar. Amém? São José, padroeiro das famílias, rogai por nós. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe você.